Acompanhe conosco Minutos de Espiritismo, sob o comando de Sérgio Vanderlei, aqui na Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver aí nos ouvindo. Meu nome é Sérgio W. Soares, estamos dando início a mais um programa Minutos de Espiritismo, aqui pela Rádio Brasil Espírita. Muito bem, vamos falar sobre um tema bem interessante hoje. Os espíritos sabem de tudo? É uma pergunta. Muita gente se consulta com os espíritos, vai buscar um orientador, vai buscar uma mensagem, vai buscar, porque entendem que os espíritos sabem de tudo. É muito importante, tá? Eu estou pensando, por exemplo, em mudar de emprego. Eu estou pensando em pedir demissão desse trabalho que eu tô, e aí eu vou procurar outra coisa. Ah, mas eu não sei o que eu faço. Eu vou consultar os espíritos. Aí eles vão me dizer o que eu tenho que fazer. E se der certo? Ah, foi por causa dos espíritos. Se der errado, a culpa foi dos espíritos. Não, claro que não. A culpa foi sua. Porque em nossa vida, em nossas vidas, né, nós podemos buscar orientações, sim, sugestões, sim, com encarnados e desencarnados. Agora, a decisão, ela é nossa. O livre-arbítrio, ele é nosso. E vamos voltar àquele ponto, né? Que é a pergunta tema. Os espíritos sabem de tudo? Não necessariamente. Assim como nós aqui na Terra, encarnados, nós vivemos um constante processo de evolução e de aprendizado. Ora, se eu estou evoluindo e estou aprendendo, é um sinal de que eu não sei de tudo. E os espíritos desencarnados, idem, também estão em processo de aprendizado e de evolução. Corre o risco de eu me consultar com um espírito que sabe menos do que eu. E ele vai dar uma dica lá, uma opinião, e eu vou seguir aquela opinião cegamente, eu vou me complicar. Existem outros espíritos mais evoluídos que podem nos dar uma orientação boa também. Ótimo. Existem outros espíritos mais evoluídos ainda que podem nos dar uma orientação com relação ao caminho, mas não a resposta. Porque qual é o mérito que eu vou ter em fazer uma prova tendo na minha mão ali, né, a cola com o gabarito? Vai me trazer aprendizado? Não vai. Então, o que acontece? Nós devemos prestar muita atenção na orientação que nos é dada. Quando temos uma psicofonia, né, é o espírito, vamos falar assim a grosso modo, incorporado numa pessoa que dá uma orientação para você. Quando temos uma psicografia, uma mensagem, faça aquilo, venda aquele imóvel, não compre o carro agora, termine com aquele relacionamento, ou então não termine. É muito importante que se preste atenção em tudo aquilo que é dito. Porque a decisão, as responsabilidades e as consequências dos seus atos
serão respondidas por você. É por isso que muitos espíritos, como por exemplo no caso do Emmanuel com o Chico Xavier, ele deixou claro, o Chico Xavier pensava, vou seguir tudo que o Emmanuel disser. Aí o Emmanuel falou para ele o seguinte, Chico, você vai seguir aquilo que você achar que é correto. Se em algum momento eu lhe der uma orientação que seja incompatível, que seja diferente dos princípios morais ensinados por Jesus, não faça. Me abandone. Você não tem que fazer as coisas porque eu sou o Emmanuel. Você não tem que seguir meus conselhos porque eu sou o Emmanuel. Você tem que seguir os conselhos se você achar que aquilo que estou lhe falando é compatível com os princípios morais ensinados por Jesus. Aí sim. Então, veja bem, se o Chico Xavier, um espírito extremamente evoluído, com o espírito Emmanuel, que é outro também extremamente evoluído, houve essa colocação, aí eu, no meu dia a dia, recebo uma psicografia, alguém me dá uma psicografia do meu bisavô, falando assim, saia dessa cidade, vá morar em outro lugar. Eu tenho que analisar, eu não vou agir cegamente. Eu não posso deixar que a minha vida seja conduzida desta forma. Em outros casos, vem uma mensagem. Ah, mas está assinado ali que foi pela minha mãe. E eu tenho que fazer o que a minha mãe diz. Minha mãe que desencarnou disse isso. Tem que se prestar atenção no conteúdo da mensagem. Muito mais do que o autor da mensagem. Aliás, os grandes espíritos aí, muitas vezes, enviam as mensagens sem assinatura. Por quê? Você não tem que seguir aquilo porque foi dito pelo fulano de tal. Você deve seguir aquilo porque o conteúdo e a orientação e o esclarecimento é plausível. Uma coisa é inevitável. Quando a gente recebe uma orientação, eu como espírito encarnado, é como se eu estivesse dentro do meu carro, numa estrada, procurando o local. O espírito, ele tem uma visão um pouco mais privilegiada. É como se ele estivesse de helicóptero e falasse, olha, aquela estrada ali não está muito boa não, hein? Pensa naquele outro caminho ali. Mas isso é um fato? Não necessariamente. Eu posso pegar aquele outro caminho e de repente acontecer um acidente e ficar um engarrafamento naquela estrada. As minhas decisões são de minha responsabilidade. Então, vamos parar com essa história de buscar a orientação dos espíritos que sabem de tudo e agir cegamente. Até porque, assim como existe aqui na Terra espíritos bons, espíritos iluminados, existem espíritos gaiatos, vamos dizer assim, que querem passar um trote espiritual para você, que querem fazer uma gozação com você. E aí você segue cegamente aquilo, você vai se complicar. Então, qual é a mensagem? Temos espíritos que sabem sim, que sabem muito, que podem nos ajudar muito. E temos espíritos que não têm tanto conhecimento assim, esclarecimento assim. Então vamos prestar muita atenção no conteúdo da mensagem, naquilo que é dito. Vamos analisar se é ou não é interessante aquela proposta que foi enviada, para só então tomarmos as nossas decisões. Porque temos o nosso livre arbítrio, tá certo? Então, esperamos aí ter conseguido dar esse esclarecimento. É uma pergunta que muita gente nos envia, tá? E lembrando que você pode enviar perguntas, sugestões de temas pelo site da Rádio Brasil Espírita, tem a área lá de mensagens, tá? Ou o nosso e-mail, amorperdãoefé@gmail.com.
Ih, não anotou não? Vai lá, pega lá a caneta. Não, pega a caneta não, você já está no computador, não é isso? Então vai, abre aí o bloco de notas. Escreve aí, amor, perdão e fé, @gmail.com, tá certo? Bom, sendo assim, fiquem com Deus, tenham aí um ótimo dia, tá? E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!